Olá, amigos e amigas, sou Felipe Caetano, sou jovem ativista pelos direitos humanos de crianças e adolescentes e vim participar dessa websérie a convite da Rede Peteca, sobre os 30 anos de Estatutos da Criança e do Adolescente, fazendo um comentário, fazendo diversos comentários acerca de artigos específicos do Estatuto da Criança e Adolescente. Bom, eu fiquei com a parte de aprendizagem profissional dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e vou abordar 3 artigos, o artigo 119, o artigo 120 e o artigo 124. O artigo 119, que é o primeiro que iremos iniciar, ele aborda especificamente as competências dos orientadores, dos agentes socioeducativos nesse processo de formação e profissionalização dos adolescentes. Em íntegra, a gente pode ler: incumbe ao orientador, ou seja, é de responsabilidade dele, com apoio e supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, dentre outros. Inciso 3º, diligenciar, ou seja, garantir, no sentido da profissionalização dos adolescentes e de sua inserção no mercado de trabalho. Ou seja, ele coloca como responsabilidade do orientador, desse adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, justamente promover meios necessários, e também a inserção desse menino, dessa menina do mercado de trabalho. Então, ele coloca justamente o orientador desses adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas como responsável pela profissionalização, de promover meios em parcerias justamente com o seu superior responsável, pode ser uma secretaria, pode ser uma gerência, enfim. Então, é justamente isso, de que as pessoas que trabalham dentro do sistema socioeducativo, assim como também as que são externas, mas fazem parte do sistema de garantia de direitos, e aqui no artigo 119, mais específico, ele trata do orientador, tem a responsabilidade, sim, de promover uma profissionalização, assim como também a inserção desse menino, dessas meninas dentro do mercado de trabalho, após o seu cumprimento de toda a sua medida socioeducativa. E a gente sabe que, infelizmente, a nossa realidade é um pouco diferente, do que o nosso estatuto prevê, justamente porque há uma dificuldade, seja para inserir meninos e meninas egressos do sistema socioeducativo, tanto na profissionalização, assim como também na aprendizagem e no próprio mercado de trabalho, quando chegam-se na vida adulta. Então, é nesse sentido, esse primeiro artigo traz justamente a responsabilidade do orientador para com justamente o direito à profissionalização do adolescente, principalmente do menino e da menina que está em cumprimento de medidas socioeducativas. A gente vai trabalhar agora o artigo 120. O artigo 120, mais especificamente, ele fala da semiliberdade, no cumprimento de medidas socioeducativas, e o artigo 120 no caput diz: o regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição do regime fechado para o regime semiaberto, possibilitar a realização de atividades externas independente da autorização judicial. Beleza, o adolescente, quando está em cumprimento de medida socioeducativa no regime de semiliberdade, ele pode exercer algumas atividades externas dentro daquele centro socioeducativo na qual ele está inserido. No parágrafo 1º, o legislador que criou, que escreveu o ECA, ele nos traz: são obrigatórias a escolarização e profissionalização, devendo sempre que possível ser utilizados recursos existentes na comunidade. Ou seja, além do adolescente ter o direito de estar estudando e de estar também recebendo a profissionalização, ver-se, entende-se aqui pelo artigo que é justamente uma obrigação do Estado garantir isso para essa criança e para esse adolescente. Ou seja, no mesmo tempo que ele está em cumprimento de medidas socioeducativas, seja numa transição do regime fechado para o semiaberto, ou então seja de imediato, assim que ele entra no regime semiaberto, ele tem sim o direito, no caso vem a ser uma obrigação para o Estado, garantir a escolarização e a profissionalização para esse menino, para essa menina que está em cumprimento de medidas socioeducativas no regime semiaberto. Então, além de outras, além dessas, logicamente, ele pode justamente exercer outras atividades utilizando recursos da comunidade ou não, justamente para, como eu posso dizer, promover a participação desse menino, dessa menina, de atividades para além das que existem dentro do próprio sistema socioeducativo, dentro do próprio centro na qual esse adolescente ou essa adolescente está inserido. E agora nós iremos comentar o artigo 124, que reza justamente os direitos dos adolescentes privados de liberdade. Então, o caput do artigo 124 nos diz: são direitos dos adolescentes privados de liberdade, dentre outros, os seguintes:
foi solicitado que a gente trabalhasse mais precisamente o inciso 11º. Então, o inciso 11º nos diz: receber a escolarização e profissionalização. Então, o adolescente que está em cumprimento de medidas socioeducativas, que está privado de liberdade, ele tem justamente o direito de receber, né, dentro do próprio centro, a escolarização e também a profissionalização para que aquele menino ou aquela menina ele venha justamente ter uma, como eu posso dizer, uma participação pós-cumprimento de medidas socioeducativas dentro da sociedade. E assim, infelizmente, atualmente a gente encontra diversos problemas, seja no quesito de profissionalização, que muitos centros ao redor do Brasil ainda não fornecem uma educação e a profissionalização adequada para esses meninos e para essas meninas, assim como também a inserção desses meninos, dessas meninas dentro do mercado de trabalho, dentro da própria profissionalização. Quando a gente fala, por exemplo, de aprendizagem profissional, a gente ainda não tem uma cota mínima, a gente ainda não tem, como eu posso dizer, arcabouços legais que garantam a participação desses meninos, dessas meninas, dentro desse emprego. E a gente se depara com diversos acontecimentos, como, por exemplo, o preconceito, né, com adolescentes que saem do sistema socioeducativo, cursos profissionalizantes, quando são ofertados em uma maioria de áreas que não são atraentes para esses adolescentes, né? Então, é justamente o Estado como um garantidor, né, do direito à educação, o direito humano à educação e também o direito à profissionalização, né, para quando aquele adolescente ou aquela adolescente sair do cumprimento dessa medida socioeducativa, ele possa ter meios para se inserir dentro do mercado de trabalho. Então, a gente fica por aqui. Esses foram os nossos comentários, mais precisamente acerca dos direitos à profissionalização e à educação de meninas e meninas em cumprimento de medidas socioeducativas.